Vou passar a palavra agora ao ministro Bruno Dantas, tá? Que, além de ministro do Tribunal de Contas da União, é doutor em mestre em Direito pela PUC de São Paulo, possui pós-doutorado em Direito pela UERJ e teve a sua carreira aí por mais de uma década como consultor legislativo no Senado Federal, especializado em Direito Processual Civil, e também já exerceu o cargo de consultor geral por eleição, né, e nomeação do presidente do Senado. Ele também leciona na FGV e na Uninove e atua como secretário-geral da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. Ministro, é um prazer ter você aqui. Eu vou colocar a sua apresentação. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite. Quero agradecer o convite para estar hoje com vocês. Achei muito bacana a iniciativa de fazer uma pesquisa dessa natureza. A gente fala muito em acesso à informação. A discussão sobre proteção de dados é extremamente recente, porque a lei é muito recente no Brasil. E essa interconexão entre acesso à informação e proteção de dados não parecia algo trivial, mas eu confesso que quando tomei contato com essa iniciativa de vocês, as coisas começaram a se conectar na minha cabeça de uma maneira diferente. Então, primeiro eu quero agradecer por me fazer refletir sobre o assunto, falando isso tudo aqui. Historicamente, no TCU, e Cipadini certamente também tem essa preocupação aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós temos um histórico de buscar ampliar a transparência do setor público, exatamente porque, dentre os 5 princípios que regem a administração pública no Brasil, um deles, e talvez um dos mais importantes, é exatamente a publicidade. A legalidade, a acessibilidade, a moralidade, publicidade e eficiência. E a publicidade que, ao fim e ao cabo, orienta as regras de transparência pública, é princípio da administração pública. Então, o servidor público, uma autoridade pública, não faz favor a quem quer que seja quando presta contas e quando fornece informações. Se trata de favor, é obrigação. E é necessário que o Estado tenha também agências, eu vou falar agências de maneira genérica, não estou numa classe de direito, se tivesse, tomaria um cuidado metodológico de explicar a diferença entre agência, órgão, organismo, entidade, mas como não estamos, acho que posso falar de uma maneira genérica, mas é importante que o Estado tenha agências dedicadas a fiscalizar e a dar enforcement a essas regras de transparência pública. E o Tribunal de Contas da União é certamente uma das principais agências que tem esse objetivo. E eu diria que isso se deve a 2 razões principais. A primeira delas é a função, melhor, a posição que o TCU se encontra no arranjo institucional brasileiro. Nós somos, ao mesmo tempo, órgão de controle externo, que pertence ao Poder Legislativo. E, embora a Constituição, lá no artigo 70, fale que realizamos o controle externo a cargo do Congresso Nacional em auxílio às casas do Congresso, isso não significa que o Tribunal de Contas ou os Tribunais de Contas sejam órgãos subalternos. Como professor de Direito, eu costumo dizer que no Brasil, pelo menos no âmbito da União, nos estados é um pouco diferente, mas no âmbito da União, o Poder Legislativo é composto por 3 casas. 2 têm função legiferante e fiscalizatória. Uma tem função exclusivamente fiscalizatória e também de julgamento de contas. Vejam que a função de julgar contas dos administradores públicos não faz parte
do acervo de competências das casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Só o Tribunal de Contas tem poder de examinar as contas prestadas pelos administradores públicos, o que já mostra que não se trata de uma casa subalterna ao Congresso, porque se assim fosse, o Congresso teria competência para o mais, que é também o julgamento de contas. Na verdade, são instituições que não se confundem, embora integrem o mesmo poder. E essa competência para fiscalizar e apreciar contas, ela é tão ampla, e aqui eu chego a um ponto que eu gostaria, que nós temos competência, inclusive, para examinar as contas do presidente do Supremo Tribunal Federal, que julga as ações judiciais contra decisões do TCU. Então, numa lógica de hierarquia, alguém poderia dizer como é que quem tem os seus atos apreciados judicialmente pelo Supremo pode julgar as contas do Supremo Tribunal Federal, exatamente por conta dessa posição que o Tribunal de Contas tem no desenho institucional que foi traçado pela Constituição brasileira. O segundo motivo é que, tendo uma dupla finalidade, que é, primeiro, nós temos uma competência fiscalizatória de apreciar, mediante auditorias, levantamentos, fiscalizações, os atos do Estado. Nós temos também uma competência de jurisdição administrativa. Portanto, nós julgamos atos dos administradores públicos. Isso faz toda a diferença. Se nós formos estudar no mundo afora, apenas 46 países, em 46 países, os órgãos máximos de controle externo dos países têm competência jurisdicional. O nosso modelo é um modelo inspirado no francês, exatamente por isso nós temos competência de jurisdição administrativa. Portanto, nós podemos aplicar pena ao administrador público que se distancia dos princípios que devem reger a administração pública. Então, dito isso, feitas essas brevíssimas considerações, o Tribunal de Contas da União, por ter esse mandato constitucional e por ter a publicidade, a transparência, essa conotação tão nobre, tão especial na nossa Constituição, o Tribunal tem se dedicado ao longo dos anos a primar pela ampliação da transparência pública, que é esse mandato que consta da publicidade. De que maneira nós fazemos isso? De duas formas, basicamente. Primeiro, cuidando para que os nossos processos, que muitas vezes contêm informações sigilosas, que os nossos processos tenham o máximo de transparência possível. Quando eu cheguei no TCU, em 2014, lá se vão ainda 8 anos, era muito comum os processos serem classificados como reservados. Nem os ministros tinham acesso aos processos uns dos outros. Era preciso pedir autorização para o outro ministro para ter acesso. Nós acabamos isso em 2017. Todos os servidores do TCU têm acesso a todos os processos indistintamente. E nós estamos caminhando para dar uma publicidade máxima, inclusive para as pessoas que desejam consultar os processos, porque muitas vezes as informações do Estado se encontram dispersas em muitos órgãos, mas no âmbito do Tribunal de Contas nós fazemos uma consolidação e é muito mais fácil ter acesso. Eu atendo muitos jornalistas, vocês já devem ter notado isso, né? Mas é muito comum que jornalistas me digam assim: isso eu não tenho como pedir essa informação lá, porque aí eu tenho acesso ao seu processo. Você, olha, vamos fazer o seguinte, pede lá para o fundamento da lei de acesso à informação, porque eu não vou abrir um processo só para você ter acesso a essa informação. Mas a grande verdade é que esses processos que nós temos, de certa forma, refletem ainda a maneira como os servidores públicos no Brasil enxergam o princípio da publicidade. É muito comum, mas muito comum mesmo, informações que nada tem de sigilosas, nada tem de
conteúdo que expõe a privacidade ou a segurança do Estado, chegarem ao tribunal com uma classificação de sigilosa. Eu, pessoalmente, não me levantar o sigilo de tudo. Mas sabemos que nem todo mundo tem essa percepção e dá esse tipo de prioridade para a publicidade. Muitas vezes, não é que seja contra a publicidade, é que não está tão atento assim a esse postulado importante. De modo que, se por um lado nós procuramos dar transparência máxima aos nossos processos, de outro, nós temos tido um papel muito importante em abrir, nem que seja amarretada, os dados da administração pública. E nisso eu tenho que fazer um elogio aos tribunais de contas também dos estados, que atuam de maneira cooperativa conosco. E nós cogitamos, um pouco mais à frente, fazer uma auditoria coordenada. E quando eu me refiro à auditoria coordenada, eu me refiro a uma auditoria que, exatamente por atingir órgãos estaduais e municipais, não podem ser exatamente tutelados exclusivamente pelo Tribunal de Contas. Existem informações que são da competência do Tribunal de Contas dos estados, ou onde tem Tribunal de Contas do município, aquele tribunal que também terá competência para expedir determinações. Nesses casos, uma auditoria coordenada em que nós temos uma metodologia pacificada entre os órgãos e que, dessa forma, possamos classificar as informações com uma linguagem única, certamente é algo que vai agregar muito e a gente poderá, eu penso, fazer no futuro, estabelecer um índice de transparência pública dos órgãos da administração nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal. Nós temos alguns exemplos sobre como fazer isso e acredito com muita firmeza que os nossos órgãos de controle, que são muito competentes, os nossos auditores, são muito preparados, mas, veja, o TCU tem algo como 2.100 auditores para fiscalizar todas as contas da União e todos os repasses de convênio que a União faz para estados e municípios. Parece muita gente, mas é pouco para tanto trabalho. Acontece que em auditoria nós falamos de um jargão de auditoria, tem uma expressão que é a expectativa de controle. E a expectativa de controle, quando o órgão, como o TCU, desenvolve tecnologias, como alguns robôs que nós já temos para analisar editais de licitação, para analisar contratos, você amplia muito a expectativa de controle e isso inibe esforços de servidores no sentido de se distanciar da legalidade. Com isso, nós podemos falar tranquilamente de um esforço que se tem feito para aumentar essa ramificação que nós temos, para além de um esforço conjunto entre o TCU e os TCS, mas contar com a sociedade civil. Quando nós determinamos que um órgão abra dados, eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos, o que nós queremos fazer é algo que eu defendia quando fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Eu dizia, olha, não são os 15 conselheiros do CNJ que fiscalizam o judiciário. O papel do CNJ é transformar cada cidadão em fiscal. O papel do TCU é transformar cada um de vocês, cada um dos cidadãos brasileiros em fiscais. Temos algumas iniciativas de participação cidadã na América Latina. Os europeus, isso é um pouco distante. Os europeus têm um senso de civilização bastante diferente do nosso, mas na América Latina nós temos alguns exemplos, alguns projetos de participação cidadã interessantíssimos. Eu teria que voltar aqui em outra ocasião para falar sobre isso com vocês, mas assumo a presidência do tribunal em janeiro e certamente quero desenvolver alguns projetos
de participação cidadã. Mas, indo especificamente aqui para a apresentação que eu tinha preparado para vocês, uma primeira pergunta que a gente precisa fazer, Maria Vitória, sobre esses dados que você nos apresentou, é a seguinte: tudo bem, há uma negativa de acesso a informações com base na LGPD, mas essa negativa se deu porque o servidor público interpretou mal a norma e, portanto, ele não recebeu o treinamento necessário para distinguir uma situação de proteção de dados de uma situação que merece ter transparência, ou ele está dolosamente, não é, utilizando a LGPD como artifício para esconder determinada informação. São problemas diferentes que devem ser tratados de maneira diferente. Então, eu faço essa primeira distinção. Ao fazer essa distinção, eu digo a vocês, e essa é a visão que temos no TCU, o primeiro gestor público deve ser orientado. E existem, nos órgãos de controle, inúmeros processos que podem culminar não na penalização desse servidor, não na sanção desse servidor, mas sim na expedição de recomendações, por vezes determinações, para que o órgão trate determinada questão da maneira X ou da maneira Y. É muito frequente que, ao final de uma auditoria, o tribunal expressa determinações para que o órgão adote planos de ação visando o objetivo A, B, C, D ou E. Com isso, eu dou resposta para o primeiro problema. No caso do segundo problema que eu apresentei, que é quando alguém utiliza ou invoca um fundamento qualquer, e a LGPD é apenas um dos fundamentos possíveis. Pode-se usar a segurança do Estado, pode-se usar a privacidade de uma pessoa ou outra, mas, nesses casos, nós temos que atuar em duas frentes. A primeira delas é determinar mesmo que esses dados sejam abertos. E aí, nós não resolvemos isso buscando a informação apenas para o tribunal. É claro que é preciso que nós saibamos que informação está lá, para verificar se no momento que essa informação foi aberta, ela está correta, ela confere com o que realmente consta dos bancos de dados públicos, mas, sobretudo, é preciso que os órgãos de controle tenham uma atuação firme com relação a essas pessoas que determinam sigilo de informações que deveriam ser públicas. E aqui entra a competência jurisdicional e administrativa, inclusive para rejeitar as contas de um gestor que atua em desconformidade com a lei, aplicar sanção a esse gestor que atua em desconformidade com a lei. Vejam que nós... isso aqui é muito longo, porque acho que não precisamos. Eu queria destacar aqui alguns aspectos daquilo que eu tenho chamado de os tribunais de contas, e não apenas o TCU, como guardiões da transparência. Vejam que como nós temos um ato funcional de velar pela publicidade, pela legalidade, observe, a publicidade indica que determinados dados devem ser públicos, mas o controle de legalidade vai na conduta do servidor, ou seja, quando o servidor negou o acesso àquela informação, ele agiu de acordo com a lei ou em desacordo com a lei. Nesses casos, o tribunal pode apreciar qualquer ato de servidores públicos, de gestores públicos, que eventualmente se afastem da legalidade. Além disso, nós temos também algo à nossa disposição, e temos usado isso cada vez com mais frequência, que é a realização de auditorias, ora de conformidade, ora auditorias operacionais, para verificar duas coisas. Primeiro, se determinado órgão está agindo de acordo com a lei.
porque nós estamos falando de auditoria de conformidade. Segundo, auditoria operacional. Nós queremos saber se determinada política pública está funcionando com eficiência ou não. E aí, ao identificar gargalos, o tribunal pode expedir determinações e recomendações no sentido de que aquela política pública atinja a sua finalidade. E quando nós temos uma lei como a Lei de Acesso à Informação, que determina diversos comportamentos para os gestores públicos com relação ao princípio da publicidade, certamente nós precisamos pensar em políticas públicas de divulgação desses dados, e essas políticas, se hoje estão concentradas no âmbito da União, na CGU, instância revisora dos atos da administração pública, certamente é na CGU que nós devemos mirar para obter uma efetividade dessa política. Eu menciono que o plano estratégico do TCU tem lá no tópico 50 o aumento da transparência da administração pública entre os balizadores das proposições de cunho estratégico para o próprio tribunal. Ou seja, isso já consta do nosso plano estratégico 2019-2025. Nós fazemos como se fosse um plano plurianual que traça os nossos objetivos estratégicos. Eu cito aqui um acordo do tribunal em que eu falo da aplicação da Lei de Acesso à Informação para que o cidadão possa ter acesso aos nossos processos. Como eu disse, quando eu cheguei lá, as coisas não eram tão públicas quanto deveriam. Eu vou deixar essa apresentação, vocês podem ver depois. Eu cito aqui uma situação bastante recente e que eu diria que nos deu um acervo imenso de informações para trabalhar e deu à sociedade um acervo imenso de dados para ajudar na fiscalização. O tribunal, um dos acompanhamentos que fizemos do pagamento do auxílio emergencial, o tribunal determinou que o Ministério da Cidadania divulgasse os nomes e os valores recebidos por todos os brasileiros que recebiam o auxílio emergencial. Portal da Transparência, nunca tinha recebido. E vejam como isso permitiu que o cidadão, lá naquele município distante, fiscalizasse o seu vizinho. Ele sabia que o sujeito lá era funcionário do município ou tinha uma empresa e estava funcionando, e mesmo assim foi lá e requereu o auxílio emergencial. Eu diria que nos anos mais recentes, essa foi uma das medidas de maior impacto no sentido de transparência pública que nós adotamos. Essa providência gerou essa segunda aqui, ó, que foi, a partir dos cruzamentos que nós fizemos, detectamos que dos candidatos às eleições municipais de 2020, um número elevadíssimo, 11 mil candidatos que tinham patrimônio superior a R$300 mil, tinham recebido auxílio emergencial. É claro que isso não indica que essas pessoas, eventualmente, não eram informais e estavam passando por uma dificuldade, mas quem vai votar na eleição tem o direito de saber se o seu candidato solicitou o auxílio emergencial. E aí nós divulgamos essa lista, isso deu uma confusão danada. No final, o Supremo suspendeu a nossa decisão, tá? Só para vocês saberem. Mas já tinha sido divulgado, já tinha rodado o mundo inteiro. Na verdade, foi um candidato a vereador que pediu a suspensão, dizendo que o seu caso era um caso diferente, que, portanto, ele não podia constar na nossa lista. É curioso que, nesse caso, nós identificamos 1.320 candidatos que tinham patrimônio acima de R$1 milhão recebendo auxílio emergencial. Esse, sem dúvida alguma, foi um dos casos mais interessantes que nós tivemos. Esse outro também, que eu menciono, deu um barulho imenso, que consiste basicamente no seguinte: vocês talvez não saibam, mas as Forças Armadas têm hospitais que atendem exclusivamente os seus quadros, né? Seus oficiais e os seus praças.
Acontece que no auge da pandemia, em que não havia leitos nos hospitais do SUS, os hospitais das Forças Armadas foram acusados de reservar leitos para se algum militar ficasse doente, enquanto milhares de brasileiros morriam por falta de leito em hospitais públicos. O tribunal determinou, nesse caso, que foi relatado pelo ministro Benjamin Zimmer, uma ordem para que as Forças Armadas divulgassem os leitos ocupados e os leitos vagos diariamente. Isso permitiu que a população e até mesmo os secretários de saúde dos municípios e estados soubessem se naquele município havia ou não leitos disponíveis nos hospitais das Forças Armadas. Um outro caso que nós temos muito orgulho também de termos determinado, isso aqui, a Maria Vitória, eu sei que ela é a culpada, porque ela me infernizou no Twitter, me mandou mensagens e nós revogamos. Na verdade, a intenção era muito nobre, mas eu disse no plenário, disse, olha, isso aqui passou uma imagem horrorosa. Nós tínhamos uma resolução que, na verdade, não proíbe o recebimento de denúncias de falta de transparência ativa dos órgãos públicos, mas dizia apenas que, em determinadas circunstâncias, o auditor poderia arquivar sem instaurar processo. Por quê? Porque o tribunal, como não tem força de trabalho para processar todos os pedidos, se nós formos instaurar processo para cada denúncia de falta de transparência, nós só vamos fazer isso. E o tribunal utiliza critérios de materialidade, risco e relevância para autuar o processo. No fundo, isso era muito mais uma regra de dinâmica interna de trabalhos. Nós poderíamos perfeitamente pegar um conjunto de pedidos contra o INCRA, por exemplo, e abrir uma auditoria no INCRA, mas nós não abriríamos 50 processos para fiscalizar o INCRA. No fundo, era uma regra de dinâmica burocrática interna, que passou uma mensagem ruim e eu pedi que fosse revogada, e foi revogada. E acho que isso mostra... Tá bom, vou concluir já. Mas eu queria mostrar antes isso aqui, porque esse também é muito legal. Quando a pandemia de Covid-19 estava no auge, o então ministro Pazuello, junto com alguns burocratas do Ministério da Saúde, ameaçaram suspender a divulgação do número de mortos diariamente, né? Antes do Jornal Nacional. Aí está. Na verdade, essa minha iniciativa gerou o consórcio de imprensa que passou a não depender mais dos dados do Ministério da Saúde. O que eu disse aqui? Eu disse o seguinte, olha, como o Ministério da Saúde parou de divulgar os dados e estava divulgando atrasado, eu vou convidar os tribunais de contas dos estados para requisitarem das secretarias estaduais os dados de mortos de Covid, e nós vamos unificar tudo isso no sistema e nós vamos divulgar. Já que o Ministério da Saúde se recusa a divulgar, nós vamos fazer isso. E foi muito bom porque obrigou o Ministério da Saúde a continuar divulgando, mas, ao mesmo tempo, teve uma dupla revisão, na medida em que os órgãos de imprensa se uniram em consórcio para divulgação. Eu vou caminhar para o final, mas eu queria aqui passar essas conclusões com vocês. Por tudo isso que eu falei, por tudo isso que eu falei, eu considero que a abordagem que nós devemos dar a esse problema real que vivemos, e aqui eu volto ao que eu falei no começo, deve ser duplo. Primeiro, nós temos que punir aqueles recalcitrantes que se excusam de divulgar dados que devem ser públicos sob argumento de sigilo, sob argumento
da Lei de Proteção de Dados. Mas, para além disso, é importante que os órgãos de controle com essa capacidade, e é o caso do Tribunal de Contas da União, é o caso do Tribunal de Contas dos Estados, nós temos que fazer auditorias para mostrar quais são os órgãos ou quais são os municípios em que esse problema é mais crítico. Pensar em construir um índice de transparência pública para criar uma competição entre os órgãos. É preciso que aquele que funciona bem tenha orgulho disso e aquele que funciona mal possa ser apontado com o dedo nessa direção para que melhore. E, claro, a partir do momento da identificação desses órgãos que tratam a transparência pública de uma maneira mais crítica, intensificar a fiscalização, porque é somente assim que nós conseguiremos chegar num nível de excelência de aplicação do princípio da publicidade. Teria assunto para falar a noite inteira, mas acho que já passei muito do meu tempo. Obrigado. Agora o Bruno Bioni, que é doutor em Direito Comercial e mestre em Direito Civil na Faculdade de Direito da USP. Foi Study Visitor do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do European Data Protection Board e do Conselho da Europa, pesquisador visitante do Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade, da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa, e autor do livro Proteção de Dados Pessoais, a Função e os Limites do Consentimento. Bruno, por favor, você vai usar aqui a... Posso usar no final comigo, se eu vou exibir o destaque no finalzinho. Tá bom, vou deixar aqui uma aba aberta. Obrigado. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar demais pelo relatório de pesquisa. Acho que vai ajudar não só a comunidade de dados abertos, que luta por transparência ativa e passiva, mas também quem está olhando para nível de conformidade com os dados pessoais. Esse é o ponto final que eu vou falar na minha fala. Então, parabéns, Maria Vitória, parabéns também para o Morassuti, também o Raul Carpete, queria também a menção da Natália Mazotti, tudo isso, e também o ministro do Dantas, também, enfim, de uma função muito essencial para a direito, também um grande processualista. Bom, eu fiquei muito feliz com o relatório, porque, dando nome aos bois, a LGPD até então estava sendo considerado um espantalho, né? Por assim dizer, do fechamento de diversos dados e da negação de vários pedidos de acesso à informação. E o que o relatório mostra é que, apesar de haver alguns casos absurdos da movimentação e da mobilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quase como se fosse um escudo argumentativo para rejeitar pedidos de transparência do ponto de vista passivo, quantitativamente, a LGPD não é todo esse espantalho que, por acaso, a gente imaginou no primeiro momento. Então, sobretudo, o relatório ele é muito interessante porque ele traz um novo enquadramento para a discussão e isso permite a gente poder avançar e fazer uma discussão baseada em dados e não, muitas vezes, em alguns casos episódicos, que a gente sabe que muitas vezes tem um conteúdo jurídico por trás de tudo isso. E o relatório também avança, e aí acho que é um ponto essencial para a gente poder trabalhar de forma coletiva e em conjunto, e qualitativamente tem sim uma mobilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais preocupante, né? Em alguns casos se nota realmente quase como se fosse uma argumentação dolosa, sem nenhum tipo de robustez na argumentação, para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se valer de fundamento argumentativo jurídico para se negar o acesso àquele tipo de transparência passiva. Por outro lado, também o relatório aponta que existem algumas zonas cinzentas, onde que de fato tem uma discussão, sobretudo controversa, do que deve ser feito ou não com aqueles dados, qual seria a fundamentação, inclusive jurídica, para o compartilhamento desses dados, e a LGPD é mais amiga do que inimiga da Lei de Acesso à Informação. Por exemplo, alguns casos que foram trazidos, dizia o seguinte, mas tem que obter o consentimento do titular de dados para fazer esse compartilhamento. A LGPD, nesse caso, diz com todas as letras. O consentimento é apenas uma das bases legais para você poder fazer esse compartilhamento. Então, órgãos que vão continuar fazendo transparência ativa por portais de transparência, ou mesmo atender pedidos de acesso à informação via passiva, fazem esse tratamento de dados e compartilham esses dados sem qualquer tipo de necessidade de consentimento. Por quê? Porque ele está cumprindo uma obrigação legal. Ele está tratando aqueles dados, ele está abrindo aqueles dados com base em uma dessas bases legais do artigo 7 ou do 11.
Até por isso, alguns outros casos que foram trazidos no relatório, como, por exemplo, mas aqui é um dado sensível, eu não posso fazer esse compartilhamento. A LGPD também responde isso. Ela fala, olha, existem também outras bases legais, muito além do consentimento, para você poder fazer esse compartilhamento. Então, aqui acho que tem uma parte muito interessante do relatório, que, de certa maneira, ainda precisa ver quase como se fosse uma desmistificação da LGPD, de que ela foi voltada, ou ela é caracterizada por uma ideia de trancafiamento dos dados. Na verdade, ela é o contrário, ela é o oposto disso. E também a desmistificação em torno de que o sinal verde, princípio principal, seria sempre o consentimento do titular. A LGPD não fala isso, nunca disse isso nas diversas rodadas de projetos de lei que a gente debateu. Então, partindo desse ponto do relatório, ouso dizer que a gente está agora no momento em que, sobretudo, a LGPD está sendo recorrentemente utilizada como um estudo argumentativo, não do ponto de vista quantitativo tão preocupante, mas do ponto de vista qualitativo, sim. Isso tem que ser endereçado o quanto antes. E aí eu acho muito interessante que no relatório, finalmente, é quase como se fosse um chamamento, não apenas do Tribunal de Contas da União, não apenas da CGU, mas da sociedade civil, para ela poder se articular e chegar nas ouvidorias, chegar nos municípios, nos estados, porque é aí que a capilaridade acontece, para poder ter essa síntese do que significa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a partir disso, me parece que, para além dessa onda que eu diria hoje, que está tendo quase como se fosse um curto-circuito da LGPD e da LAI, do ponto de vista de transparência passiva, me parece que a gente já pode antecipar também um curto-circuito, e esse curto-circuito já começa a acontecer, da LAI e da LGPD do ponto de vista de transparência ativa, né, como é o caso do fechamento de dados do INEP. E por que eu estou chegando nesse ponto? E aí também tem um achado do relatório que é muito interessante, que apontar, mas aqui eu estou só compartilhando bases de dados anonimizadas, então não tem risco nenhum. Você vai conseguir ter ali tratamento de dados pessoais. Isso está no centro da discussão do caso do INEP. A anonimização, se você vai conversar com qualquer teórico de ciência da computação e outras coisas, não é uma bala de prata. A anonimização ela sempre vai ter um risco residual de reversão. Isso que está no centro do caso do INEP, porque esses riscos existem, eles são substanciais, e pode haver realmente a reidentificação daquela criança, daquele adolescente, ou de qualquer estudante ali que eventualmente está por trás desses dados. Isso por si só justifica você fechar esses dados? Não. Significa que tem um interesse público, tem uma base legal, e que, às vezes, você vai assumir, vai ter uma assunção desse risco, porque tem um interesse público, coletivo, que muitas vezes vai suplantar o individual. Eu acho que está aí um X da questão para a gente poder decifrar esse curto-circuito, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer decisões em que, digamos assim, tem uma prevalência, pelo menos da circulação dessa informação pública, em detrimento de alguma proteção da privacidade ou de proteção de dados pessoais do indivíduo. E aí, me parece que é interessantíssimo a gente também olhar como que a LGPD ela pode trazer uma nova roupagem para portais de transparência. Hoje a gente encara portais de transparência muito como uma abertura, principalmente das contas públicas, né? Do orçamento, dos valores pagos por contratos, etc. Mas portais de transparência, sobretudo daquelas cidades, daqueles estados, daqueles países que conseguiram harmonizar a LGPD e a LAI, isso é o título da palavra do ministro Dantas, hoje transformaram portais de transparência um canal de abertura muito além das contas públicas. Então, você vai encontrar no portal de transparência quem são os agentes de tratamento de dados pessoais, com quem o poder público se relaciona, quem vai, por exemplo, fazer a armazenagem dos dados. Quem é controlador, quem é operador, você vai encontrar nesses portais de transparência, efetivamente, como que, por exemplo, você vai ter relatórios de impacto da proteção de dados pessoais que são publicados. Tal como o meio ambiente, esse relatório não é obrigatoriamente público, porque não mesmo com proteção de dados pessoais. Se eu vou rodar uma política pública e tem um risco, eventualmente, para a segurança da informação dos titulares, ok, mas cadê o risco? Qual é a boa prática? Qual é o nível de conformidade do poder público com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? E aí me parece que tem um enredo interessante para a gente poder apontar para o futuro. A gente não vai conseguir falar de aderência do setor público relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se antes a gente não materializar a abertura ativa e passiva, ou seja, a concretização da LAI
para daí a gente poder ter acesso a esses dados que vão dizer o nível de adequação, de conformidade do poder público com relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é isso que eu queria mostrar nesse site que eu vou abrir aqui rapidamente para vocês, que é um dos projetos de pesquisa que a gente lançou recentemente até no Data Privacy Brasil. A gente estava muito interessado em entender como que o poder público estava adquirindo tecnologias, né, para o combate à pandemia, e essa pesquisa só se fez possível, ou pelo menos parte dela, porque a gente usou a Live. Porque se você vai no site de uma determinada secretaria ou de um determinado órgão público, muitas vezes não tem nenhuma política de privacidade. Essa é a verdade. E aí, por meio de pedidos de lei, sobretudo, né, via passiva, a gente conseguiu construir um mapa, né, do Brasil, de como que o Estado, o governo, o poder público adquiriu tecnologias para combater a pandemia. A gente estava interessado em duas questões. Primeiro, entender quem são os agentes nesse mercado, e esse mercado ele é muito, muito forte, né? Você tem desde controle de temperatura, reconhecimento facial, entre outras coisas. Então, a gente queria saber quem que o poder público estava contratando para servir quase como se fosse um braço tecnológico, e entendendo como que os municípios, e sobretudo os estados, quem eram os campeões de aquisição. O nosso interesse também era, de certa maneira, contradizer algo que foi chamado de tecnosolucionismo. Eu vou adquirir essa tecnologia e aí ela vai ser mágica para resolver o combate à pandemia, mas não é assim. De nada, por exemplo, você adianta ter tecnologias que vão olhar para o distanciamento social e depois você vai ter uma flexibilização do distanciamento social se você não fornece máscara para as pessoas saírem nas ruas. Qual que é a conta pública? Onde que o investimento está sendo alocado de maneira mais eficiente? Então, a gente queria fazer esse tipo de pesquisa e isso só foi possível porque a Lei de Acesso à Informação foi amiga da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, a gente não vai conseguir falar em adequação do poder público se a gente não tiver a Lei de Acesso à Informação plenamente concretizada e materializada. Então, eu convido depois vocês a acessarem, enfim, a página ficou bem legal, dinâmica de todas as tecnologias, para que elas servem e assim por diante, e também quem são as principais empresas dentro desse mercado e, sobretudo, como que você também utiliza diferentes bases de dados para diferentes finalidades. Então, eu concluo aqui. Me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, elas têm um fio condutor comum, que é reduzir a assimetria de informação por parte do cidadão frente ao Estado. A Lei de Acesso à Informação já vem fazendo isso, mas a Lei Geral de Proteção de Dados também é isso. O cidadão ele tem o direito de saber como que o Estado usa os seus dados pessoais e como que, às vezes, pode sobreviver a abusos. Então, me parece que assim, a gente tem que atender o chamado do relatório, juntar as duas comunidades e trabalhar em rede, como o ministro colocou. O TCU é um grande guardião, mas como que nós, enquanto sociedade civil, também fazemos parte dessa governança em rede. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, espero que tenha sido informativo. Estamos aí na hora para começar o debate, a gente tem meia hora ainda. Eu vou fazer uma pergunta para iniciar e depois a gente vai ouvir perguntas aqui de pessoas que estejam presentes e queiram perguntar aos nossos convidados. E aí vou aproveitar o gancho do Bruno Prioli sobre essa questão da LGPD ter se tornado um espantalho, né? Se a gente olha o relatório, a gente percebe que quantitativamente, de fato, a LGPD não tem trazido um grande impacto com relação a negativas de acesso à informação. Mas se a gente olha casos emblemáticos, que aí depois até queria que a Maria Vitória falasse de alguns, a gente percebe que acaba, na prática, se tornando um impeditivo, né? E aí a pergunta é a seguinte: o que vocês entendem como o principal obstáculo hoje para, de fato, a gente chegar a essa harmonização que a gente está comentando aqui? Por mais que quantitativamente a gente não tenha um problema, a gente vê que ainda está sendo usado para negativas de acesso indevidamente. Como que a gente resolve isso? Qual é a raiz desse problema? Queria fazer essa rodada, e aí se Maria Vitória puder comentar algum caso emblemático que ela
considere relevante compartilhar, e aí depois abrir para perguntas da nossa audiência aqui. Bom, eu fiquei até me sentindo um pouco estranha depois de fazer uma apresentação falando que está tudo bem, não estou acostumada com isso. Também é muito esquisito ter um membro de governo que eu não tenho que pressionar, porque o Tribunal de Contas da União sempre acata as nossas denúncias, sempre está votando a favor da transparência, então está diferente essa posição aqui. Eu acho que para a gente foi importante destacar que quantitativamente não é um problema do tamanho como parece ser, principalmente na nossa bolha de jornalistas, porque senão a gente também vai tentar atacar um problema desse tamanho com um canhão, né? Então, gente querendo fazer alteração na lei, abrir isso para discussão no Congresso agora, não é o momento de fazer alterações na lei, então, para a gente colocar. Mas, obviamente, que a gente tem que pensar que, assim, muitos desses pedidos são pedidos absolutamente inúteis, pedidos de próprio servidor dentro do servidor, né? Assim, então, tem pedidos muito dramáticos e tem me assustado muito, ministro, algumas discussões de coisas que são até anteriores à lei, como pagamento, né? Quando o STF decidiu que qualquer tipo de pagamento tem que ser público, há mais de 10 anos, estava muito bem estabelecido, não havia mais um questionamento desse tipo. E agora, ontem, por exemplo, o nosso chato-geral da República, Bruno Morassutti, que foi o que achou aquela mudança lá do TCU no meio de algum documento de vocês, também achou, no meio de um documento do CNJ, um pedido dos procuradores federais para que fosse requisitado o CPF ou o CNPJ de quem estiver pedindo acesso aos dados de remuneração deles. A mesma coisa no Ministério Público. A gente tem no relatório o caso, de novo, pedindo acesso às pensões dos militares, que também é uma coisa que o TCU nos ajudou numa batalha longa aí a abrir essa série histórica. De repente, não, tem que ver com o receptor da pensão, se ele autoriza, dá para você esse dado. Então, esses pontos assim, são realmente assustadores, apesar de quantitativamente não ser tão significante, né? Eu acho que existe como você falou, né, ou tem má fé, ou um desconhecimento absoluto, né? E eu acho que a gente tem que levar em conta também, além desses, a gente analisou só os pedidos do governo federal. A gente tem que pensar que, enquanto isso, um monte de órgão tirou coisa do ar com medo de LGPD. A gente sabe que o IBAMA tirou os arquivos de licenciamento ambiental do PNLA com medo de ter informação pessoal. Não sei que informação pessoal pode estar numa vistoria de licenciamento ambiental, mas a gente não sabe o tamanho do problema ainda mais nos estados e municípios. E eu acho que o grande obstáculo, Nath, é o fato que o problema não tem um dono nesse momento, né? A CGU e a LGPD simplesmente não se encontraram, não se pronunciaram, não produziram cartilhas, materiais, nem nada. Surgiu uma nova lei que tem muitos pontos de intersecção com a lei de acesso à informação, e em vez de fazer um mutirão, se resolver internamente, publicar, ficou todo mundo quieto. A primeira manifestação da CGU em relação à LGPD não faz um mês, né? E foi bem confusa. A LGPD e a LGPD foram se encontrar a primeira vez, também não faz um mês. Então, para mim, eu acho que por mais que a sociedade possa se esforçar, e a gente aqui com os nossos R$12,50 fazendo esses relatórios, precisa vir de cima uma ordem, precisa ter, né? Como é que a gente avança? Posso só completar esse ponto? Por acaso, quando o Supremo deu essa decisão sobre os salários, eu era conselheiro do CNJ. E, na época, houve uma discussão duríssima, porque o CNJ foi o primeiro órgão a mandar abrir. Foi a partir da decisão do CNJ que a questão chegou ao Supremo. E a verdade é que nem depois da decisão do Supremo, os procuradores divulgaram os salários. Até hoje. O CNJ editou uma resolução obrigando os tribunais a fazer, e o Conselho Nacional do Ministério Público não aprovou uma resolução mandando o Ministério Público fazer. E aí a gente chega no grande imbróglio, né? Porque transparência no olho dos outros é refresco, né? Então, temos um problema grave quando um órgão de controle
da estatura do Ministério Público, por não querer divulgar os seus próprios números, ele também não quer mexer com os outros, porque se ele mexe com o outro, alguém mexe com ele. Então, isso é um problema, né? Agora, se não for isso aqui, a sociedade, a imprensa, a opinião pública pressionando, não vai. E a gente já viveu bastante para saber que é isso aqui que move as grandes transformações da sociedade. Mas eu acho que transparência é tudo. Sem transparência, a gente não consegue sequer fiscalizar um município qualquer que queira dar as informações. Se não tiver uma regra de transparência, a gente nem isso consegue. Eu acho que um dos grandes gargalos, e aí eu acho que a Maria sinalizou muito bem, a gente está vendo assim, um grão ou uma gotícula do mar, né? Se a gente for olhar a questão dos municípios, talvez o gargalo e o estrago possa ser bem maior. Por isso que acho que questões que possam trazer segurança jurídica, no sentido de que, olha, você pode continuar abrindo esses dados formativos, você não precisa de consentimento, é uma coisa básica, mas de martelar na cabeça do gestor público que está lá na PUC, e ele precisa desse treinamento, ele precisa criar essa cultura organizacional, ele precisa entender, ter segurança que depois ele vai ser questionado por questões de probidade administrativa, porque a espada está ali a todo momento em cima dele, eu acho que é vital, né? Então, alguns caminhos, algumas rotas, entender como que essas redes de ouvidorias, elas têm um trabalho que possa, digamos assim, ser pulverizado e escalável, né? Então, iniciativas como, recentemente, onde que a Rede Nacional de Ouvidorias vai produzir uma cartilha e vai dizer, olha, dá para continuar atendendo pedidos de acesso à informação, porque você tem essa segurança jurídica, essa base legal, você não precisa de consentimento, ficar martelando, parece que é uma coisa super necessária. A gente não está tendo visibilidade de quem está lá no pequeno município, que às vezes nem sabe o que é LGPD, mas chega lá e numa carteirada, isso pode, às vezes, ter um passo, um recuo para trás. E como vocês bem disseram, acho que a gente tem ali também um cenário onde que, devido às várias intersecções das possíveis violações de leis, desde o princípio da publicidade, passando por questões de proteção de dados pessoais e lá, acho que cada vez mais ter algum tipo de posicionamento que seja interinstitucional parece também ser alguma coisa muito adequada. Por exemplo, agora, né, se espera que a ANPD e a CGU possam dizer, né, quais seriam essas rotas, essas diretrizes, e aí isso também ajuda, eu acho que a aglutinar, a pensar um pouco tudo isso que a gente está vivendo. Para além disso, acho que também, como todo o enforcement a gente vai precisar de casos exemplares. E aí, tendo esses casos exemplares, você tem esses precedentes, isso também não vai acontecer do dia para a noite, isso também vai ajudar. Então, acho que vocês conhecem essa trajetória muito melhor do que eu. Não foi de 2011 para 2012 que a gente viu a lei sendo concretizada. Demorou alguns anos. Não? Exato. Não vai ser a mesma coisa com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E é por isso que eu apontei na minha última fala. Se a gente não conseguir materializar a lei, consequentemente, materializar a LGPD, quando o agente de tratamento de dados pessoais é o poder público, que direito é esse que a gente está materializando? Se a gente não conseguir criar uma cultura de proteção de dados pessoais no poder público, está morto esse direito, que inclusive agora está na nossa Constituição, né? Foi a última emenda constitucional que foi aprovada recentemente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu sei que a pergunta ela é de você vê aquele exemplo que eu trouxe dos hospitais militares, dos hospitais militares, e hospitais militares, um caso emblemático para isso. Você não precisa ter a negativa da direção do hospital para a liberação de um leito para o idoso. A informação, ela já ridiculariza a mesquinhez de você segregar um leito ali enquanto tem gente morrendo no hospital da frente, só porque não é militar, que já inibe uma conduta inadequada do ponto de vista administrativo. Você falou de militar, me lembrou como a gente teve que
junto com o TCU, explicar para o governo federal que militar está dentro do Poder Executivo Federal. Né? Foi uma briga complicada. Divulgamos a lista dos militares que ocupam cargos na administração federal. Quase uma crise. Estamos acostumados com crise. Temos questões da audiência? Não, é só comentar que o Bruno falou, tocou no assunto, para trazer caos sobre essa questão que você falou. Não é de 2012 para cá, não foi lá em 2012 que experimentou a live. Foi uma hora para outra. Na verdade, dependendo do tema, a gente não saiu das discussões até hoje. Dependendo do assunto que a Vitória trouxe, no caso, quem sabendo sobre as pensões militares, a gente tem falando de remuneração e divulgação de quem recebe cada semana. Dá só um exemplo aqui de São Paulo que eu acompanhei, sou novo, mas sou velho. Acompanhei em 2012, o primeiro efeito da live aqui, importante, que eu me recordo, em 2012, foi que o governo do Estado, quando abriu o pagamento dos servidores estaduais, isso gerou uma série de matérias, eu fui autor de algumas dessas matérias, e das principais delas, porque eu revelei, eu recebi que abriu para a transparência, no outro dia eu já dei a matéria. Na época eu falei que um dos secretários do Estado ganhava R$86 mil naquele mês lá, foi em junho de 2012. Abriu em julho, foi rápido. Quando a live entrou em maio, em julho já teve isso aí. Aquilo ali, o efeito daquilo, depois vieram vários salários, outros também não, aquilo gerou uma norma aqui no governo do Estado, o pessoal sabe disso, o pessoal do TCU sabe disso, e regulamenta essa questão do pagamento de jetons aqui no Estado. Então, a norma que regulamenta a questão do, entre aspas, super salários aqui no Estado de São Paulo, decorreu do controle social, que o ministro falou que é importante, cada no seu fiscal, no caso, um jornal e vários jornais, a partir da live. Nem pedido de live, a partir da live, isso daí. E só para fechar, que a gente sempre volta no mesmo tema, a Câmara Municipal de São Paulo não divulga até hoje a questão de salário nome por nome. E eu até fui ver aqui, quando você leviano, eu pedindo esses dados aqui, ministro. É um ato da mesa diretora da Câmara Municipal que cita o julgamento lá de 2012 sobre salários. Tem a ver um pouco com essa questão da LGPD. Não é LGPD, é como você faz uso dela. A questão não é ser espantalho. Você está usando a LGPD de que forma? Então, um julgamento que foi para abrir os salários, a Câmara Municipal do maior estado do país usou para não abrir os salários. Estava citado o voto do ministro Gilmar e tal, e até hoje não divulga. E assim são vários outros exemplos. Então, a questão toda é essa, a questão é lá, mas a questão do controle social, como se faz uso disso, como que a gente abre os dados, é uma luta que sempre volta ao mesmo tempo. Então, não é nenhuma pergunta, nem para falar, mas é só para... Acho que era importante a gente falou que foi, e a questão do salário está até hoje. Deve ter mil problemas lá fora. E um ponto importante que você falou, que a gente sempre tomou muito cuidado de sempre colocar que o problema era o uso indevido da LGPD pelo governo. Né? O problema nunca foi a LGPD. A gente vê claramente quando não faz sentido. Né? Assim, eu não sou... acho que eu nem li a LGPD inteira, a lei. Agora, você tem um pedido que é um vídeo de uma gravação interministerial, e me respondem dizendo que não pode dar o vídeo porque é informação pessoal. Como assim? Tem gente fazendo reunião que eu não posso. Então, para a gente, na verdade, assim, um pouco também não tem tanto direito, a discussão não era conflito de normas. No processo aqui, fiquei sabendo, não era essa. Saltou aos olhos da gente era o quê? Dado A, B e C que eu tinha acesso, eu não tenho mais, então se torna LGPD. Para a gente, concretamente, o que era? Que era que eu iria perguntar para o ministro também saber. A lei corre algum risco de não ter essa oportunidade de produzir? Estou perguntando até porque vocês estão um exemplo de jornalista te liga, você fala, pede via live. Né? Eu também tenho um caso aqui com velocidade, né? Nós vamos aqui, questão para eu aqui, não vou dizer nada disso. Mas também aconteceu aqui, no Tribunal de Contas do Município também, até hoje, tá? No Conselho do Tribunal de Contas do Município, não. Pede via live. Então, queria saber, assim, no fim das contas, como a conversa, o papo extrapola a questão do conflito de normas. Se houver risco, a lei, passados aí 10 anos? Bom, risco de sua aplicabilidade ser diminuído? Sinceramente, não. Acho que o risco que a lei corre é o risco que pode ser o risco normal de manter em qualquer sociedade. Mas não vejo, até porque ela talvez seja uma das leis mais utilizadas de maneira orgânica pela sociedade civil, e isso custa caro,
né? Acho que sempre é possível especular um cenário em que alguém queira retroagir, mas me parece que em tempos de normalidade não há que se temer por isso. Nem essa questão dos salários, a gente vai reverter tudo. Não, eu acho que não. Eu acho Explicar mesmo. Meu nome é Elton, eu vou me apresentar aqui um pouco envergonhado, porque eu sou servidor do INCRA. Online. Mas justamente estou aqui buscando informação, buscando conhecimento para a gente aprimorar, porque de fato a gente tem muitos entraves, né? Entraves que são de natureza política, e eu acho que isso varia muito regionalmente, né? Você comentou dessa questão, porque o INCRA é um órgão que ele administra um cadastro de imóveis rurais. Então, imagina na Amazônia, onde tudo é público ou grilado, né? Você tem pouca coisa realmente de posse legítima, de legítima. A gente tem municípios que a área cadastrada no INCRA é muitas vezes superior ao território do município. A gente está lidando com uma informação que, por si só, na origem, ela já é muito complicada, né? E os interesses em jogo, né, atrás disso são terríveis. Por sorte, eu não atuo nessa região, eu atuo em São Paulo. Em São Paulo, o que eu vejo de dificuldade é muito de cultura interna, né, do servidor, ele achar que prestar uma informação ao cidadão não é obrigação dele, e ele está perdendo tempo quando ele faz isso, ele está deixando de fazer o trabalho dele para fazer uma outra coisa, que não seria obrigação. Mas acho que isso, com a LAI, vem melhorando, né? Hoje ele faz de má vontade, mas faz. Antigamente ele não fazia. E eu acho que a gente tem também dificuldades de ordem técnica, até gostaria de fazer uma pergunta para o ministro em relação a isso, porque muito me espanta, por exemplo, que o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, né, que é a nossa plataforma de gestão de processos, ele até hoje ele não foi aperfeiçoado para viabilizar a transparência ativa, né? Então, O Serviço de Proteção já mandou desde 2019. e a gente tem situações, né? Se alguém inserir em um processo um documento sigiloso, esse documento, um único documento, contamina o processo inteiro, né? E uma coisa que a gente poderia já ter uma interface com o cidadão não precisar de intermediários, ele poderia entrar lá e acessar o processo na íntegra, né? E se tiver ali alguma coisa protegida pela LGPD, já vai estar protegida. Se ele quiser, aí sim ele peça, mas ele não teria o processo restrito. Então, saber, ministro, como o TCU está vendo, se dá para melhorar. Eu acredito que são camadas de atuação, né, na verdade. A primeira camada é essa, é dizer para o órgão que ele tem que divulgar a informação. Agora, como fazer isso? Nós sabemos também que a gestão pública não é instantânea e as coisas não acontecem do dia para a noite. Muitas vezes, o tribunal expede uma determinação, pede que o órgão prepare um plano de ação no prazo de 180 dias e apresente ao tribunal. A partir daquele plano de ação, nós vamos cobrar, porque o órgão, evidentemente, é que sabe qual é o orçamento que ele tem para aquilo ali, ele sabe quais são as outras prioridades, as outras ordens do tribunal, ordens judiciais que ele tem que cumprir. Então, a partir daquele plano de ação, nós fazemos um teste de razoabilidade, para saber se faz sentido o plano que foi apresentado, e aí depois nós passamos a cobrar. É muito comum que haja pedidos de prorrogação, é muito comum que, a partir disso, o tribunal instaure um processo de monitoramento para verificar quais itens do acordo já foram cumpridos, quais não foram cumpridos. É claro que, não sei se esse caso em particular tem um monitoramento sendo feito pelo tribunal, mas certamente, a partir de uma ordem, em algum momento deve ter chegado para nós um plano de ação que ou está em execução ou está em prazo de prorrogação para cumprimento. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina chegar a pedidos de prorrogação. Então, um exemplo da Receita Federal, que eu ameacei afastar o secretário da Receita, eu era o relator do Ministério da Economia, e a Receita Federal se recusava
a passar dados ao Tribunal de Contas da União, sobre a Receita Pública. O julgamento de contas do presidente da República é muito simples, é 50% de receita e 50% de despesa. Você vai ver o balanço nós nunca tínhamos recebido informações sobre a receita. E eles alegavam sigilo fiscal para nos recusar esses dados. E quando eu assumi a relatoria das contas do Ministério da Economia, eu chamei o ministro Paulo Guedes e falei assim: olha, eu já estou te avisando no primeiro dia, que para depois a gente não sair caro o que não foi combinado. Se você não resolver isso, eu vou propor a rejeição das suas contas. E aí ele já tinha dado a ordem para que a Receita Federal fornecesse, e eles inventaram todo tipo de dificuldade para não fornecer. Chegou o momento que eu disse: olha, eu vou passar o secretário. E aí nós vamos para o número 2, para que ele forneça as informações que a equipe de auditoria do tribunal precisa para examinar as contas as contas de gestão do presidente da República. E foi feito com parecer da AGU, seguido de um decreto do presidente da República, estabelecendo as bases em que o tribunal poderia ter acesso a essas plataformas da Receita Federal. Porque nós não sabemos, por exemplo, quais são os critérios. Eu não quero saber as informações da Maria Vitória, fiscais da Maria Vitória. Eu quero esses dados anonimizados, mas eu quero poder fiscalizar para saber como que parâmetro a Receita está usando, por exemplo, para cancelar um auto de infração fiscal. Será que foi com base na lei ou será que cancelou porque o auditor fiscal quis cancelar? Veja que são informações sensíveis e importantes, porque podem envolver volumes virtuosos de recursos. Mas é só um exemplo que eu te dou. Mas esse poder que o tribunal tem, felizmente, na maioria das vezes, não precisa usar, basta ameaçar. A minha intervenção é mais uma tentativa de aplicar uma ideia que o ministro trouxe, o Pione também. É um caso concreto. Sou assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Dilma Ramalho, mandou um abraço para o senhor ministro. E, na verdade, foi um caso de pedido de lei de acesso à informação de um jornalista que, na época do segundo buraco da linha amarela, né? Acho que foi na mesma linha que teve ali na Marginal Pinheiros, queria ter acesso ao processo... Laranja. Acho que foram duas diferentes, é verdade. Primeiro foi amarelo e depois laranja. E nesse caso recente da Marginal Pinheiros, o jornalista pediu acesso à íntegra do processo, da obra, do contrato. E aí, enfim, a pessoa responsável por receber esses pedidos nos procurou lá na presidência, sabia como encaminhar, e chegou à conclusão de que era inviável fornecer esse acesso na íntegra por causa dos dados pessoais que estavam no meio daquela infinitude de páginas, obviamente em formato digital, dentro desse material do contrato. Que aí vem dados dos servidores ou dados contratuais que nem se sabe exatamente quais são, e que isso traria uma onerosidade excessiva para que a gente triasse tudo isso e chegasse à conclusão: não, está tudo bem aqui, não tem nenhum dado pessoal sensível ou problemático e a gente pode dar esse acesso na íntegra. Aí eu queria juntar a sua ideia, que acho que o Dr. Dimas é um super defensor do acesso dos processos na íntegra para todos, não somente para integrantes ou servidores do Tribunal de Contas, e a ideia do Bruno de assunção de risco, né? De você tomar uma decisão. Acho que, nesse caso, abriria uma discricionalidade para quem for decidir dar ou não dá para permitir esse acesso. Enfim, acho que acaba ficando difícil de aplicar, às vezes, dependendo do caso concreto. A minha regra é do acesso sempre. A não ser que haja uma suspeita muito forte de dados que têm uma razão pública para serem sigilosos. Aí, nesse caso, eu mando intimar os interessados para que eles me digam quais são as peças que devem ser sigilosas e por quê. Isso aconteceu no caso da Eletrobras. A Eletrobras tinha uns contratos milionários com escritórios de advocacia e eles diziam que não podiam ser tornados públicos porque continham a estratégia que eles estavam adotando
para judicial. Isso poderia ser usado contra a Eletrobras nas class actions que os minoritários estavam ajuizando nos Estados Unidos. E aí, eu pedi para fazer, tudo bem, mas então me diga aqui quais são as páginas desse contrato que contém informações sigilosas e por que elas são sigilosas. E aí eles vieram, me deram uma desculpa esfarrapada, mas era desculpa esfarrapada mesmo, e eu mandei abrir tudo. Só para esclarecer que eu sou relator desse processo, eu não consultei ninguém e mandei pôr em cima da mesa e o jornalista vem. Posso só perguntar, quando fala dado pessoal, O quê? CPF do sujeito? Porque assim, o e-mail @gov é público, o nome do servidor é público, a assinatura do servidor é pública. O que pode, o cara botou o nome da namorada, o que tem lá dentro? Não tem filiação partidária, não tem religião. E parece muito uma justificativa infundada, porque não se sabe exatamente o que pode estar lá. É tipo o LGPD como... Mais menção que fundamento. E aí eu acho incrível essa dedução do Bruno de trazer esse objetivo comum da LAI e da LGPD, que eu não vi ninguém trabalhar essa ideia, esse conceito ainda, sabe? De que ambas têm a ideia de reduzir a simetria informacional entre poder público e cidadãos, e que tem um lugar comum para se chegar, né? Um mesmo objetivo. E, enfim, acho que esse tem que ser um norte numa decisão como essa. Por isso que assim, não é só simbólico, mas super importante. A gente pensar que a proteção de dados pessoais é um direito fundamental como o direito à privacidade. E o direito à privacidade está muito enraizado nessa lógica de segredo, de trancafiamento da informação. A proteção de dados pessoais é a ideia de circulação da informação. Então, se você procura fazer a trajetória das leis de proteção de dados pessoais, elas foram forjadas quase como sendo filhas ou filhos do estado de bem-estar social. Porque o estado diz o seguinte, olha, se eu não tiver governança mínima, o que vai acontecer? Vai acontecer uma crise de confiança. Eu vou me ver rendido daquele dado que é o mais importante para eu construir política pública baseada em evidências. Eu preciso conhecer meu cidadão. Para isso, ele precisa confiar em mim. Para isso, ele precisa ter produção de dados pessoais. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que inclusive está relacionado com a pergunta do colega, se a gente começa a ter realmente um olhar mais estrutural, né, programa de governança de dados, ou seja, você já modela o SEI para entender quais dados vão ser publicados por padrão, entre outras coisas. Você tira a pressão de quem? Do mais vulnerável, de eventualmente aquele que vai ser considerado como um ato de improbidade administrativa. Então, se você já modela, utiliza o Privacy by Design, o famoso Privacy by Design, você cria esse ciclo um pouco mais virtuoso. Não precisa, sim, ser muito high-tech, né? O Poder Judiciário já faz Privacy by Design há anos. Qual que é a regra? A regra é a publicidade. Em alguns casos, tem segredo de justiça. O CAD faz Privacy by Design também há anos. A regra é o quê? Publicidade do processo administrativo. Você, empresa que eventualmente está sendo aqui investigada, você indica quais dados ou quais itens desse processo são eventualmente sigilosos. Então, um pouco, acho que, assim, também a gente tem que se prender nesses exemplos que não são tão do século XXI, porque a racionalidade, que é esse o ponto que eu quis trazer, é a mesma, assim, é um futuro comum. E lembrar que a regra é a publicidade, não o contrário. Né? Isso o senhor mencionou a questão de criar índice desse concurso, o senhor vai ser presidente do Tribunal de Contas, só para entender, talvez, em linhas gerais, seria um ranqueamento, seria um ranking e atribuição de notas a cada órgão? Isso. Então, o INCRA vai 7 em transparência, assim, não deve gerar também um efeito no Tribunal de Contas. Primeiro você gera uma competição, e segundo você gera pontos de controle. Né? Nós temos, por exemplo, um painel de instituições mais suscetíveis à corrupção. Pelos controles que tem, pelo volume de recursos que administra e tal. Aquilo ali é um painel que, claro, serve para a população, mas serve para os nossos editores, saber onde é que eles vão botar a lupa. Né? Então, no fundo, é isso. Se avaliar a transparência, vocês já fazem de alguma forma. Claro. Os relatórios. A ideia é essa. Não, isso é interessante da avaliação da transparência, porque a gente percebe muito bem a atuação da CGU nesse campo da LAI, né? A CGU foi, eu me lembro quando a LAI foi
foi promulgada, ela percorreu órgão em órgão, inclusive o órgão que eu trabalho recebeu várias vezes a visita da CGU, falando da questão do ICIC, tudo, o ICIC, o Serviço de Acesso à Informação do Cidadão e tudo, e a gente não percebeu a atuação da CGU com relação à LGPD. Inclusive, quando você vai puxar aí as audiências públicas que foram realizadas na Câmara dos Deputados, quando da tramitação do projeto, em nenhum momento, nenhum órgão que lida com informação pública, ele foi chamado a minimamente mapear a intersecção entre a LGPD e a LAI e sopesar aonde iria haver impactos ou problemas, ou vamos dizer assim, riscos, né? A minha pergunta na verdade, são duas, né? Essa questão, o colega ali falou, do INCRA, falou de cultura do servidor público, como que a gente pode resolver isso? Que ainda a gente está num processo em relação à LAI, a gente ainda percebe que muitos servidores negam informação, seja porque dá trabalho, seja porque não tem base de dados, seja porque não tem integração. Com relação à LGPD, se treinamentos, rodas de conversa, não sei qual é a ideia de vocês em relação a isso. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta eu vou puxar um pouquinho sardinha para a minha brasa, eu pesquiso a Lei de Acesso à Informação aplicada ao Poder Judiciário. E a gente tem muito problema em relação à informação de remuneração clássica do Poder Judiciário. O senhor ministro falou que trabalhou no CNJ, existem tribunais de justiça que pedem o seu CPF e falam que vão registrar o IP da pessoa que está registrando os dados. Como que a gente resolve isso, ministro? O problema do CNJ, só para responder essa pergunta, é que a composição do CNJ roda a cada 2 anos. E o CNJ é a cara do seu presidente. Então, se o presidente do CNJ não tiver muita vontade de exigir dos tribunais a divulgação, a tendência é todo mundo se fechando de novo. Isso é algo que eu vi acontecer inúmeras vezes. Na minha época, o presidente era o Joaquim Barbosa e depois o Aires Brito. Então, vocês imaginem aí como é que a vontade dele de divulgar dados. E esse caso que você trouxe é muito interessante, porque é uma dupla violação da Lei de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala: trate a menor quantidade possível de dados, a ideia de minimização. Precisa pedir o CPF? Está violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação. E aí, já que está possivelmente criando um índice de transparência, talvez no futuro também um índice de aderência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dos órgãos públicos. Fica a dica também. E acho que só complementando essa ideia, a sociedade civil ela já se move muito nessa direção, né? Tem um trabalho que foi feito pela Transparência Internacional, que, enfim, o foco era a transformação digital, mas uma parte do que foi avaliado dentro desse trabalho foi exatamente a transparência nos estados, né? Então, acho que também tem um trabalho que é feito pela sociedade civil nesse sentido, que eu acho que fortalece muito a agenda de transparência de forma pulverizada, né, num país tão grande quanto o nosso. A gente está aí já com 5 minutos de atraso, que foram os 5 minutos iniciais que a gente atrasou aqui também, mas eu queria agradecer demais a presença aqui dos nossos 3 convidados. Acho que foi um debate super rico e acredito que a gente poderia ficar mais 1h30 aqui falando. Fiquei muito satisfeita de ver que na plateia a gente tem jornalistas, a gente tem servidores públicos, que demonstra para a gente um interesse grande nesse tema, um interesse de troca, e eu acho que a gente pode contribuir ainda mais, pode pensar em novos eventos, em propostas de diálogo como essa aqui. Tá? Muito obrigada, gente.